Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil. É um canal que foi criado por mim com o objetivo de expor e denunciar casos que foram negligenciados e negados pelas autoridades policiais brasileiras e também pela justiça brasileira. Eu criei esse canal com esse objetivo e o primeiro conteúdo que está disponível aqui nesse canal é referente ao meu caso, um caso que foi negligenciado, negado, tanto pelas autoridades policiais do Brasil, como também pela justiça brasileira. E o meu caso se trata de crime cibernético, invasão de privacidade, intimidade, roubo também, estelionato que cometeram contra uma pessoa da minha família depois de causar a morte dela, de modo não convencional e indireto. E o meu caso, até hoje, mês de fevereiro agora, mês passado, fez um ano que eu estou em busca de justiça e tentando provar a culpa dos acusados e demais pessoas que tiveram participação tanto diretamente como indiretamente em relação aos crimes que cometeram não só contra mim, mas contra também pessoas da minha família e mais especificamente uma pessoa que veio a óbito. Bom, o vídeo de hoje, dessa tarde, tem o objetivo de falar sobre o que não só os principais acusados, mas demais integrantes, participantes, vamos dizer assim, e demais participantes, pessoas que tiveram participação direta nos crimes que foram cometidos contra mim, tiveram a intenção de fazer usando a política e políticos também. Inclusive a questão política, que eles colocaram nesse caso aí, não só a questão política, mas colocaram nessa também alguns políticos, Ao todo foram 5 políticos, creio eu, que tiveram participação direta nesses crimes que foram cometidos contra mim, foram colocados pelos principais acusados e creio eu que depois foram chantageados para impedir, junto com todas as autoridades policiais que já tinham sido compradas por essas pessoas e alguns órgãos de justiça, creio eu, injustiça, vamos falar assim, e não justiça, para impedir o meu caso de ser solucionado e impedir, consequentemente, que essas pessoas fossem para a cadeia, e que elas fossem punidas, de acordo com a lei, brasileira, pelos crimes que cometeram contra mim. Então é isso que eu tenho para falar inicialmente nesse vídeo de hoje, que eu vou falar um pouco dessa questão política, que quiseram transformar o meu caso, em um caso político, tipo Lula x Bolsonaro, ou esquerda versus direita. E eu já falei aqui, não sei se mais de uma vez, não me recordo, que meu caso não se trata de um caso político. Meu caso se trata de um caso de polícia e de justiça, e que assim deveria ter sido solucionado tanto por um como por outro, e ter sido tratado tanto por um como por outro, e não foi. E sim quiseram transformar isso até agora, além de ter sido um circo de horrores, não só para mim, mas para toda a minha família e pela pessoa que veio a óbito, que causaram a morte dela para roubá-la, além de terem feito da minha vida e da vida da minha família um verdadeiro circo de horrores, por fim, para essas pessoas saírem ilesas e algumas delas, se beneficiando em detrimento de outras, os principais acusados quiseram fazer isso, transformar o meu caso em um caso político,
onde um determinado lado sairia beneficiado e o outro sairia prejudicado. Por isso eu coloquei o nome dessas duas autoridades máximas aqui do país, porque quiseram transformar isso numa questão política, né? Como eu já falei, esquerda versus direita ou Lula versus Bolsonaro. E eu já falei e vou repetir, meu caso não se trata de um caso político. Meu caso se trata de um caso de polícia e de justiça, em que tanto uma como outra deveria ter feito algo a respeito e até agora se negaram a fazer. E isso ficou bem claro para mim. Em todas as delegacias em que eu fui registrar boletim de ocorrência e tentar entregar provas que não quiseram aceitar. E também ficou bem claro para mim na primeira e última audiência que eu tive aqui na unidade da Delegacia de Polícia Federal, aqui de Araguaína, Tocantins, cidade e estado onde tudo aconteceu e onde a maioria dos crimes que essas pessoas cometeram, não só contra mim, mas contra pessoas da minha família e pessoas direta e indiretamente ligadas a mim, cometeram. Então, inicialmente, o que eu tenho para falar é isso. Meu caso não se trata de um caso político e eu não ficarei do lado nem de esquerda e nem de direita, até mesmo porque me considero uma pessoa de pensamento anarquista. E tudo isso que aconteceu comigo em relação, né, ao um dos objetivos dessas pessoas, dos principais acusados também, só me mostraram que assim eu devo continuar pensando, porque nós brasileiros pagamos os políticos mais caros, né, perdão, nós pagamos os políticos mais caros de todo o mundo para trabalhar para nós. Nós pagamos por segurança, nós pagamos por saúde, nós pagamos por justiça, nós pagamos por tudo nesse país e não temos o direito a nada. A verdade é essa. Eles, políticos, é quem devem trabalhar para nós. Perdão, é quem deve, né? Eles é quem deve trabalhar para nós e não nós para eles. Nós é que pagamos o salário dessas pessoas. Nós pagamos o salário de todos os policiais, de todos os delegados, dos profissionais da saúde, enfim, é dinheiro dos nossos impostos, entendeu? Então é dessa forma que eu penso. Eles é quem deveria nos servir e não nós brasileiros servir a essas pessoas. É dessa forma que eu penso. Então é isso, nós pagamos por segurança pública, nós pagamos por justiça, nós pagamos por saúde e os políticos mais caros do mundo e nós não temos nenhum e nem outro. Quando precisamos de justiça, nos tratam dessa forma. Quando precisamos de segurança pública também, nos tratam dessa forma. Negligenciam, negam tudo e tudo acaba em pizza nesse país. A verdade é essa. E eu, como uma vítima, né, desse crime aí que fizeram contra mim, que eu considero por parte do Estado brasileiro como um terrorismo humano, psicológico, tecnológico, mental e emocional, impetrado não só contra mim, mas contra toda a minha família, digo aqui com todas as letras que nenhuma autoridade política desse país me representa, nem de esquerda, nem de direita, em nenhum nível de hierarquia, seja ele vereador, seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele presidente, deputado, senador, nenhum deles de Brasília não me representam. Por quê? Por conta disso tudo que aconteceu comigo e que para mim, como cidadã brasileira, que até um dia desse eu me considerava uma cidadã brasileira e agora não me sinto mais, e eu já expliquei aqui os motivos de eu não me sentir mais uma cidadã brasileira por conta de tudo isso que fizeram comigo.
Assim, eu falo com todas as letras. Essas pessoas não me representam, nem de esquerda, nem de direita, e muito menos seus eleitores e seus seguidores. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Inicialmente, que o povo brasileiro, né, entra ano, sai ano e todos são feitos de otários. A verdade é essa. E eu fico muito triste quando eu vejo a minha família dividida e brigando por conta da esquerda e por conta da direita. Porque no final somos nós quem pagamos uma conta bem cara, né? E quando não pagamos com a nossa própria vida, né, ainda saímos ganhando. E aqueles que acabam pagando com a própria vida por conta da negligência do Estado, desse terrorismo que o Estado promove contra as pessoas que têm menos poder, né, aquisitivo, digamos assim, de passagem, né? Então, nenhuma dessas pessoas não me representam, nem a esquerda, nem a direita, nem Lula, nem Bolsonaro, nem político nenhum desse país me representa, seja ele de qual cargo for, de qual hierarquia for, não me representa. Quero deixar bem claro isso aqui, o porquê, né, de eu não me sentir representada por nenhum deles. Já expliquei por conta de tudo isso que fizeram comigo e o meu caso não teve solução. E além disso, né, dos principais acusados aí que tem fácil acesso a essas pessoas e ligação direta com essas pessoas de Brasília, né, usaram muitas delas, né, de lá, colocaram nessa situação para depois chantageá-las, né, e fazendo assim com que elas ajudassem, né, os principais acusados, né, a impedir, né, esse caso de ser solucionado, esclarecido, inclusive até exposto para toda a sociedade brasileira. Fizeram isso aí também, né, um dos objetivos dessas pessoas era esse também, colocar aí uma questão política para beneficiar uma das partes em detrimento da outra, e assim prejudicando a outra parte também. Enfim, falo mais uma vez, nenhum desses dois lados me representa, nenhuma dessas pessoas me representa, não me sinto representada por nenhuma delas, e muito menos por qualquer político desse país, seja ele vereador, seja ele prefeito, seja ele deputado, deputada, senador, senadora, governador, governadora, nenhum deles não me representa. Mas eu me senti sim representada por algumas pessoas quando eu saí pela primeira vez de Araguaína, Tocantins, fugindo dessas 3 pessoas que são os principais acusados que fizeram isso tudo contra mim e contra pessoas da minha família. Quem? O reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e as 2 professoras, sócias de crime e parceiras sexuais dele, Andréia Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Eu me senti sim representada por algumas pessoas desse país quando eu saí daqui, da cidade onde eu nasci, do estado, né, onde eu nasci, fui criada e vivi a maior parte do tempo da minha vida. Eu me senti representada pelas pessoas da cidade de Professor Jamil, pessoas essas que não eram políticas, pessoas simples, pessoas comuns, assim como eu, que não têm nenhum poder aquisitivo, que não são ricas, que não são milionárias, que não tem nenhum grau, digamos assim, de importância, mas que são pessoas como eu, gente, povo como eu, pessoas que me acolheram em suas casas, que me alimentaram, que me trataram como se eu fizesse parte da família delas, sem ser nada.
pessoas que me vestiram também, enfim, pessoas que fizeram tudo por mim. Me senti representada assim em outro lugar. Depois da primeira tentativa que eu vim aqui para o Tocantins, tentando resolver o problema, aqui no Tocantins, primeira tentativa não, perdão, a segunda tentativa, porque a primeira eu já tinha feito lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. E aí, depois disso, eu voltei aqui no estado do Tocantins em busca de justiça. Fracassadamente, de modo frustrado, saí daqui, porque não quiseram receber as provas que eu tinha conseguido contra os principais acusados na época. E aí, depois que eu saí daqui pela segunda vez, fugindo dessas pessoas que até então não tinham me deixado em paz ainda, e até agora não me deixaram, eu fui para a cidade de Alto Paraíso de Goiás. E eu posso dizer que eu me sinto representada pelas pessoas que eu conheci lá, que não são políticos, que não têm nenhum grau de importância, que não ocupam nenhum cargo importante, digamos assim, lá naquela cidade, naquele estado, nesse país. Pessoas simples, comuns, assim como eu, humildes, gente, povo. Essas pessoas, sim, me representam. E fizeram muito mais também do que as outras pessoas. Fizeram igual também, muito mais, não desmerecendo, perdão. Fizeram igual e muito mais também do que as outras pessoas já tinham feito por mim naquele estado, no estado do Goiás. Me alimentaram, me acolheram em suas casas, fizeram tudo o que podia fazer por mim. Além do carinho que eu tive dessas pessoas, essas pessoas sem nem mesmo me conhecer, fizeram tudo isso por mim. Por que eu vivia assim? Porque impossibilitaram essas 3 pessoas, chamadas Ayrton Siben, que é o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e as 2 professoras de lá, que são sócias de crime e parceiras sexuais dele, impossibilitaram em todas as cidades que eu tive a minha sobrevivência. Como? Usaram o dinheiro que roubaram da pessoa da minha família, que eles mataram de modo indireto e não convencional, para abrir uma rede de crime organizado e prostituição, que funcionava tanto dentro da universidade, recrutando pessoas de lá de dentro como de fora, para colocarem como laranja, né, nesses 2 negócios aí, dessas 3 pessoas. E assim, obrigatoriamente, essas pessoas tinham que me perseguir, tanto espiritualmente, bancando rituais de morte e destruição contra mim, contra pessoas da minha família, rituais esses que eram transmitidos através de aparelhos de pontos de escuta, que foram instalados a pedido desses 3 de forma ilegal e criminosa nas minhas residências, tanto aqui na cidade de Araguaína, Tocantins, como em Xambioá, e na residência da minha avó também, né? Onde a maior parte do pessoal da minha família convivia lá com ela. E assim o fizeram. Pegaram essa grana, que é fruto de um roubo milionário, de uma prima minha, que eles conseguiram matar de modo indireto e convencional, usando essa mesma tecnologia, para transmitir esses rituais de morte e destruição. Depois que ela morreu, se utilizaram de crime cibernético através de algumas equipes e hackers que prestavam e ainda prestam até hoje serviço criminoso para essas pessoas, para roubar toda a grana que ela tinha aí, né, ganhado, que era fruto de um ganho que ela teve na loteria. E assim o fizeram. E aí impossibilitaram a minha sobrevivência
de modo digno, honesto e honrado. Em todas as cidades que eu tive até agora, e principalmente aqui, no estado do Tocantins, onde eu vim, né, pela terceira, e digo com todas as letras e palavras, onde eu vim pela terceira e última vez tentar resolver o problema. E quero deixar bem claro também que não irei a delegacia nenhuma mais desse país por conta de tudo isso que fizeram comigo até agora. Não irei a delegacia nenhuma mais desse país e a nenhum órgão de justiça em busca de justiça, porque até agora, em todos os que eu fui, tanto registrar boletins de ocorrência como entregar provas, né, em que todos eles se negaram a receber, e agora por último, aqui a Polícia Federal também do Tocantins não se negou a receber as provas, mas lá deixaram bem claro através de provas falsas e forjadas. Assistam o vídeo que eu falo a respeito da entrada da PF nesse caso, né? Forjaram provas lá contra mim e provas que não foi entregue por ninguém, né, da minha família, foi entregue pelos 3 acusados e eles aceitaram essas provas lá, né, além de terem demonstrado, né, que ter deixado bem claro, né, na primeira e última audiência, que estavam muito interessados em me incriminar e me processar no lugar dessas pessoas e quem sabe até me colocar atrás das grades, no lugar dos principais acusados. Por isso eu falo aqui, deixo bem claro que não irei em nenhuma delegacia mais desse Brasil, desse país, e nem em nenhum órgão de justiça em busca de justiça contra essas pessoas, porque nessa audiência que eu tive com a PF, eles deixaram bem claro, né, qual é o posicionamento deles, qual é a postura deles em relação aos principais acusados e em relação ao caso de um modo geral, né, o que dá a entender que assim como as outras equipes dessas outras delegacias que eu tive em busca de justiça, né, foram possivelmente compradas por essas 3 pessoas, essa equipe da PF aqui também, na figura do delegado que me intimou por 2 vezes, né, também possivelmente vocês tiveram, né, acesso à narrativa lá dos fatos, foi comprada por essas 3 pessoas aí, que estão me perseguindo até hoje. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Não irei a nenhuma delegacia mais desse país em busca de justiça. Não irei a nenhum órgão de justiça desse país por conta de tudo isso que fizeram e por conta também da questão política que quiseram transformar o meu caso num caso político, num caso de política, sendo que ele não é. É um caso de polícia e é um caso de justiça, em que a polícia, né, as polícias do Brasil, né, pelo menos as que entraram em contato com esse caso, né, e órgão de justiça, que até agora não chegou meu caso até nenhum deles, e creio eu que não chegará, e se chegar também não farei mais questão de ir até lá, porque eu já fui submetida a situações aqui nesse país muito degradantes e muito humilhantes, e não mais me submeterei por conta disso tudo. E por último, né, por conta que quiseram transformar meu caso num caso de política, né, em que, dependendo do meu posicionamento aqui nas exposições que eu faço, que eu comecei a fazer, uma parte seria beneficiada e a outra prejudicada. Então é isso que eu tenho para falar, né? E mais uma vez, as únicas pessoas que me representam nesse país não são políticos, não são da política, são povo, são gente, assim como eu. A maioria delas, todas humilde, gente do povo, gente trabalhadora, gente que acorda cedo
para trabalhar, assim como eu fiquei durante esses 1 ano, fugindo dessas pessoas, tentando sobreviver de modo digno e honesto, e elas com a carta branca, com a proteção, o conhecimento e a participação direta das autoridades policiais desse país que se venderam para elas, e também das autoridades políticas que se meteram nessa a pedido delas, para depois serem chantageadas, né, impedir da justiça acontecer, de ser feita, né, fizeram comigo. Eu passei esses 1 ano tentando sobreviver de modo digno e honesto nesse país, e essas pessoas impossibilitaram completamente a minha sobrevivência no país. Por isso eu digo, não me sinto representada por nenhum político, por nenhum partido, nem pela esquerda e nem pela direita, mas me sinto representada por gente do povo igual a mim, gente honesta, gente trabalhadora, pessoas dignas que acordam 5h30 da madrugada para trabalhar, para ir em busca do seu sustento de modo digno, honesto e honrado. Pessoas mais simples e comuns, assim como eu, que vim da pobreza, que vim da miséria, que passei fome também, passei frio e não tenho vergonha de falar. É a essas pessoas que eu tenho que agradecer, e são essas pessoas que me representam. Essas pessoas dessas 2 cidades que eu conheci no estado de Goiás, que apesar de tudo que fizeram comigo, tanto na cidade de Professor Jamil, como na cidade de Alto Paraíso de Goiás, eu me sinto representada pelas pessoas dessas 2 cidades desse estado, que me acolheram, que me trataram com respeito, com dignidade, que me colocaram dentro de suas casas, que me alimentaram, que me deram dormida, enfim, que fizeram tudo por mim. São essas pessoas que eu devo todo o meu respeito, todo o meu carinho. E enfim, gente como eu, gente do povo, gente que me representa. E também gostaria de falar também das pessoas do estado do Pará, que é onde eu estou atualmente, que possivelmente eu irei voltar para lá e passar uns tempos lá também, que eu me sinto bastante acolhida pelas pessoas daquele estado também, onde o calor humano lá é enorme. E eu me sinto também representada pelas pessoas do estado do Pará, que é onde eu fiquei depois que eu vim lá do Goiás, né, pela última vez aqui no Tocantins, que agora eu estou aqui por uns dias, mas eu não irei ficar aqui nesse estado. Enfim, eu me sinto representada pelas pessoas que são como eu, que não tem nenhum grau de importância, nenhum cargo político, que, enfim, que são gente do povo, pessoas simples e humildes assim como eu, a maioria delas, né, trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. É isso que eu tenho para falar, inicialmente, né, falando da questão política, que não se trata de política, se trata de um crime e não foi tratado como um crime, né. Eu digo também aqui inicialmente que essas 3 pessoas que se auto-intitulam professores, pesquisadores, né, e também os demais participantes que tiveram participação direta nesses crimes que foram cometidos contra mim, né, essas pessoas de dentro da UFNT que se intitulam professores e pesquisadores, eu digo aqui com todas as letras que eu fui usada dentro da universidade por essas pessoas, por eu ter um pensamento anarquista, para que elas fizessem tudo isso, né, e depois usassem, né, mais à frente aqui no final já disso tudo, como uma questão política, né, me usaram desde o início, mas cometeram crimes e não estão sendo tratadas como criminosos, que assim o são, né. Cometeram crimes cibernéticos,
roubaram, né, uma pessoa da minha família, cometeram vários outros crimes junto com o reitor e as 2 professoras e estão aí impunes pelo Estado brasileiro. Enfim, eu gostaria de deixar, além do meu posicionamento, né, digamos, entre aspas, político, mas o que eu penso a respeito disso, também eu gostaria de deixar bem claro as práticas religiosas que essas pessoas se utilizaram, né, para cometer esses crimes contra mim e contra pessoas da minha família, inclusive levando uma delas a óbito, que é a minha prima, que foi roubada por eles. Em relação a isso, eu gostaria de dizer que eu sempre respeitei e respeito todas as vertentes religiosas que existem nesse país e também creio eu que até fora dele. Eu sempre respeitei a religiosidade das pessoas. Eu nunca quis impor pensamento meu nenhum para ninguém, diferente do que era feito dentro da universidade, né? Em que se você tivesse um certo posicionamento, uma certa opinião, as pessoas acabavam, como que eu posso falar? Querendo cercear você, enfim, perseguir você. É assim que funciona mais ou menos. Então é isso. Eu não tenho nada contra a opção religiosa de ninguém. Nunca tive nada contra a opção religiosa ou as práticas religiosas de nenhuma dessas pessoas que teve contato comigo direto lá na UFNT e muito menos contra as outras pessoas que foram recrutadas por esses 3 criminosos aí que se auto-intitulam professores e pesquisadores, né, que acabaram recrutando pessoas de fora da universidade também para me perseguirem junto com elas. Então, eu quero deixar bem claro isso. Eu nunca tive nada contra a opção religiosa de ninguém, de nenhuma dessas pessoas que cometeram esses crimes contra mim, tanto ligadas a mim, direto ou indiretamente. Enfim, não tenho nada contra a opção religiosa nem prática espiritual de ninguém. Agora eu tenho algo contra sim. Os crimes que algumas pessoas, né, que se utilizam, né, dessas práticas espirituais, sei lá, sejam elas, né, quais forem, ou de qual vertente religiosa for, para cometer crimes. Crime é crime, deve ser tratado como crime. Mas algumas pessoas se utilizam de alguns nomes aí, né, de algumas vertentes religiosas, né, para se auto-intitularem, né, que são adeptos, né, daquela vertente e acabam se utilizando de algumas práticas espirituais para cometerem crimes, que nem aconteceu nesse caso, né, no que fizeram comigo. Se utilizaram de uma tecnologia, de um método tecnológico, né, que são pontos de escuta, rastreadores, minicâmeras, entre outros, para transmitirem rituais de morte e destruição contra mim e contra pessoas da minha família, em que uma delas, né, veio a óbito. Desenvolveu uma doença indiagnosticável e dentro de 1 ano ela morreu. Então, é isso que eu tenho para falar. Não tenho nada contra a opção religiosa de ninguém, seja ela de esquerda ou de direita, nem contra a prática espiritual nenhuma. Mas tenho sim contra o que pessoas, né, que se auto-intitulam religiosas ou praticantes, né, de alguma vertente aí religiosa, se utilizam para cometer seus crimes. E foi isso que aconteceu nesse caso. O reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e essas 2 professoras se auto-intitulavam umbandistas. Mas as práticas espirituais que eles se utilizavam e se utilizaram para cometer esses crimes contra mim, contra pessoas da minha família, não eram práticas da Umbanda, era a necromancia, rituais espirituais que são feitos através da
através da vilipendiação de cadáveres, através da retirada de membros, né, de cadáveres, enfim. Eles vão lá, vilipendiam, o cadáver, retirando pedaços ou parte dos membros, né, e usam, né, esses pedaços aí desses corpos para fazerem rituais. A verdade é essa, se auto-intitulavam, né, umbandistas, mas na verdade são necromantes. Se utilizam da prática criminosa de retirar partes de corpos de pessoas que já morreram, de cadáveres, no caso, para fazerem seus rituais de necromancia. A prática espiritual utilizada aí por essas pessoas para fazerem os rituais deles contra mim, contra pessoas da minha família, foi a prática da necromancia, e não práticas umbandistas, né, que nem eles se auto-intitulam umbandistas, não são necromantes, e se utilizam de um crime, que é vilipendiação de cadáveres, né, para fazerem os rituais deles. A verdade é essa. Eu gostaria também de falar aqui a respeito da questão de opção sexual, que houve também, nesse caso, houve muita coisa aí de sexualidade envolvida nisso. Eu deixo bem claro que essas pessoas formaram uma rede de prostituição. Mas, na verdade, creio eu que eu deva estar usando o termo errado para tratar desse assunto. Porque eu acho que eu deveria utilizar o termo uma rede de vagabundagem, de mulheres vagabundas, porque as prostitutas, elas são muito mais honradas e dignas do que as mulheres que foram recrutadas por esse reitor e por essas professoras, né, pesquisadoras que assim se auto-intitulam. Então, o que eu tenho para falar é isso. Eu não tenho nada contra a opção sexual de ninguém. Não tenho e nunca tive, nem dentro da UFNT e nem fora dela, porque lá a maioria das pessoas com quem eu convivia, com quem eu tinha mais afinidade, enfim, eram de opções sexuais, né, diferentes da minha, né? Então eu nunca tive nada contra a sexualidade, a opção sexual de ninguém, nem de dentro da UFNT, nem de fora dela. E sim, sempre procurei conviver de modo pacífico com todos. Não tenho nada contra a escolha, nem contra a opção sexual de ninguém. E peço perdão aqui às prostitutas de todo o Brasil. Eu vou mudar agora o termo prostituição e vou colocar vagabundagem, porque na verdade foi isso que houve. O reitor e as duas professoras recrutaram um bando de vagabundos, não só mulheres que faziam, né, esse papel aí, de servir sexualmente, não só o reitor, mas as duas professoras e outras pessoas de fora também da UFNT, como os homens que acabaram fazendo papel também, não vou dizer gigolô, né, porque eles fazem por dinheiro, são profissionais também, assim, podemos dizer, né, mas de homens vagabundos também, que entraram para essa outra rede que tinha como objetivo servir sexualmente as duas professoras e outras mulheres de dentro da UFNT que se auto-intitulam, né, professoras, mas não são. Tanto pessoas de dentro da UFNT como de fora dela. Então peço perdão às prostitutas de todo esse país. E quero dizer aqui que não julgo vocês pelo que vocês fazem, porque muitas são empurradas, enfim, para sobreviverem, né, dessa maneira. Muitas delas se expõem, né, a um grande risco, não só de violência física, como eu posso falar, mas o risco, né, também outros riscos em relação à saúde, e muitas delas também
não tem com quem deixem, né? Não tem com quem deixar seus filhos e acabam tendo que levar também seus filhos para o local de trabalho, né? E eu devo desculpa e vou mudar esse termo, vou colocar vagabundagem no lugar do termo prostituição, porque as prostitutas de todo o Brasil são muito mais dignas, honestas e honradas do que essas mulheres que entraram, né, para essa rede aí formada pelo reitor e pelas professoras, né, assim o fizeram. Então peço perdão e quero dizer aqui que nunca tive e nem tenho nada contra a opção sexual, nem escolha sexual de ninguém. E que crime deve ser tratado como crime. E não como uma questão política, e não como uma questão de religiosa, de práticas espirituais, e não como uma questão de opção sexual, de gênero, enfim. Crime deve ser tratado como crime. E é isso que eu tenho a dizer nesse vídeo e deixar bem claro mais uma vez, nem a esquerda nem a direita nesse país não me representa, e sim o povo, gente da gente, povo do povo que entrou em contato comigo nessas duas cidades que eu tive, e também no estado que eu estou residindo agora, que é o estado do Pará. E eu gostaria de agradecer essas pessoas mais uma vez, e também as autoridades policiais da cidade de Professor Jamil, que se recusaram a se vender para o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e suas duas sócias de crime, Elisa Borges de Alcântara Alencar e Andréa Martins Lameirão Mateus, quando essas pessoas estiveram lá fazendo propostas, não só para as autoridades policiais de lá, mas também fizeram para as autoridades políticas de lá, para que dessem carta branca para eles ficarem cometendo os crimes deles lá dentro da cidade contra mim de modo oculto e velado, que é essa forma que essas pessoas agem, né, agiram, agem e continuam agindo. Bom, muito obrigada a todos. Esse é um vídeo à parte que logo vai para o ar e estejam atentos aí. Já foi feita uma playlist, creio eu que 3 ou 4 playlists, em que eu vou tratar da biografia oculta e criminosa dos 3 principais acusados. Em um deles vou falar também sobre tudo que fizeram contra mim, contra as pessoas da minha família, inclusive o óbito da minha prima. Vou falar das pessoas de dentro da UFNT em um dos vídeos, só dos professores também da UFNT, professores entre aspas, né? Vou falar também das pessoas de fora da UFNT que cometeram esse crime também contra mim. E vou finalizar cada um dos vídeos de todas as playlists com comentários meus. Mais uma vez, muito obrigada, deixando bem claro, né, que esse vídeo aqui se trata de uma denúncia contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, o senhor Ayrton Siben, e as professoras Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Deixar bem claro que só estou expondo dessa forma porque meu caso foi negligenciado e foi negado por todas as autoridades policiais do Brasil com quem eu entrei em contato, né, direto, registrando boletins de ocorrência e tentando, de modo frustrado, entregar provas. Provas que se negaram a receber. Inclusive, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, é a segunda vez que eu tive lá na delegacia da autoridade de lá, que estava lá na época, né, em que eu morava lá e que teve participação direta também nos crimes que foram cometidos contra mim, foi comprada, né, por essas pessoas, se negou a registrar um dos boletins de ocorrência que eu pedi contra uma das pessoas que tinham sido comprada pelo reitor e pelas 2 professoras dentro da cidade,
para me submeter a situação degradante, humilhante e vexatória. Gostaria de fazer um apelo, eu não fiz aqui no início desse vídeo, mas vou fazer agora um apelo às autoridades internacionais para que me tirem do Brasil, porque eu não me sinto segura em lugar nenhum desse país. Onde eu vou, essas pessoas vão atrás com conhecimento, a carta branca e a participação direta das autoridades policiais. Agora, creio eu que posso falar também das autoridades políticas desses locais que foram colocadas nessa aí, né? Para essas pessoas ficarem invadindo a minha privacidade e a minha intimidade e continuar cometendo seus crimes. Não só de invasão de privacidade e intimidade, através de crimes cibernéticos, né? Mas também roubos e estelionatos. E é isso que eu tenho para falar nesse apelo. Peço aos órgãos internacionais de defesa da mulher e de direitos humanos para que me tirem do Brasil, se assim possível, porque eu estou impossibilitada de sobreviver de modo digno, honesto e honrado nesse país por conta dessas 3 pessoas, de todas as autoridades policiais que se venderam para elas e também das autoridades políticas desse país, né, que foram metidas nessa aí também para ajudá-las a continuar cometendo seus crimes e impedir que a justiça seja feita. É isso que eu tenho para falar. Fiquem atentos à próxima playlist, em que eu falarei da biografia oculta, velada e criminosa dos 3 principais acusados. Tenham todos uma boa tarde.